19 horas, toda a sexta-feira, horário de Mato Grosso do Sul. Dourados. A nossa casa é a União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, fica na rua Viviana, 5.565. Temos o maior prazer de receber aqueles que têm a curiosidade de conhecer. E hoje é o capítulo, a parte quarta já do Livro dos Espíritos, né? Das Esperanças e Consolação. E o capítulo é o capítulo 1, das penas, gozos terrestres. Desgosto da vida, suicídio. E hoje é dia 14 de agosto de 2026. Então nós vamos fazer a nossa prece, como é de costume, né? Porque jamais a gente pode começar um estudo desta natureza sem fazer uma prece a Deus, a Jesus, né? Mestre amado Jesus, mais uma vez estamos aqui diante da sua presença. Quando muitos aí estão esperando a sua volta, né, aqui na Terra, nós já estamos com o Senhor aqui, constantemente atuando em nossas vidas, nossos estudos, e a gente não saberia viver, né, sem a sua presença junto conosco. Pedimos aos bons espíritos que nos acompanhem, para que o estudo fique mais leve, né? E mais interessante também, porque tem a participação dos benfeitores espirituais atuando sobre nós. E nós somos carentes de aprendizados. Então, que Deus, Jesus, proteja e nos ampare, e ilumine também meu irmão, né, dando a inspiração de longo, porque é ele que vai coordenar os nossos trabalhos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Encontra-se abertos os nossos estudos, imediatamente passamos a bola para o Dilon. Gratidão. Boa noite a todos, todas. Então vamos ao nosso estudo, noite de hoje, live 181, pergunta 952. Ela é continuação, né, desse tema suicídio, no capítulo 1 da parte 4ª, que é o último item, né, desse capítulo. Depois nós já vamos para o capítulo 2, desgosto da vida, suicídio. E aí está a 951, que foi a última que nós fizemos na semana passada. Aí tem as 952, né? Já vamos direto para 952, né? Uhum. Vou começar então. O homem que falece vitimado pelo abuso das paixões, que ele sabia que apressariam o seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, por ter se habituado a fazer delas verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio, é um suicídio moral. Como não se percebem, vocês não percebem que o homem é duplamente culpado nesse caso? Nele há, então, falta de coragem e bestialidade, além de ter esquecido de Deus. Então, alguém que, pelo abuso das próprias paixões, que ele sabia que iam encurtar a sua vida, ele morre, não resiste a elas, né? Não se fortalece, não se modifica. Mas tem o poder. O poder, ele poderia resistir, caso se esforçasse. Faz dessas paixões verdadeira necessidade, diz aí, né?
E essas paixões aí, está falando de paixões, não está falando de vícios, mas eu entendo que está incluindo os vícios de bebida, né, de cigarro, de outras drogas, bebida. Instituição, né, João? Sim, e aí está envolvendo outras coisas também, né, outros vícios mais morais, porque tem aí o jogo, tem o sexo, tem a alimentação, né, a alimentação desequilibrada, doentia. É um suicídio moral, duplamente culpado, porque falta coragem e é uma bestialidade, além de ter esquecido de Deus. A gente diria numa palavra assim, nossa, aqui muito nossa, não é uma estupidez a pessoa fazer isso, mas a pessoa não consegue ver que ela está tão estúpida, que ela está tão suicida, e que ela vai morrer antes da hora prevista, que ela, a pessoa foge dessa consciência, desse raciocínio. Na verdade, ela entorpece a consciência, né? Ela amortece a consciência de forma que a consciência não fala mais alto para ela. Não fala alto mais, deixa ela continuar cometendo os seus abusos, praticando os seus vícios, suas paixões. Querem comentar antes de ir para a letra A? Fala sobre paixões. Você comentou bem. Essa questão de paixões também tem a ver com as emoções, né? Tem várias paixões também que levam a enfermidades, e a enfermidade leva à morte, ao desencarne. E as paixões estão nisso, né? Ciúme exacerbado, inveja, todos esses vícios morais que a gente já ouviu falar, eles também levam a paixões. Mas você lembrou bem a questão das paixões, né? Que uma coisa sempre leva a outra, né? Agora está sendo muito falado sobre o vício do jogo, por causa dessas questões das bet e tal, que você citou aí, né? E realmente tem destruído famílias, pelo que a gente tem visto no noticiário. Muito grave isso. É isso. Pois é. Alguém mais? Eu estou pensando nisso aqui, pensando nessa termo aqui, quando ele fala o seguinte, abuso de paixões que ele sabia que apressaria o seu fim. Talvez aí exclui muita coisa que a gente até que pensa que entra no suicídio inconsciente. Nesse caso, não entra no suicídio inconsciente, porque ele sabia que ia apressar o fim dele. Então, eu já estava consciente que aquilo que ele estava fazendo o levaria à morte, né? Então, por isso que não dá para imaginar que é coisa que ele não sabia. E fala paixões que ele tinha consciência. Porque, às vezes, nas paixões, nos desvarios da nossa vida, dos nossos suicídios inconscientes, como o André Luiz, por exemplo, o André Luiz, ele não sabia, pelo menos ele não estava claro para ele, que as paixões que ele se envolveu o levaria ao desencarne, né? Então, por isso que ele fala que é o suicídio moral, aí fala do duplamente culpado, né? No caso, porque ele se sabia que ia morrer, mas ele não teve coragem para enfrentar as dificuldades. E ainda fala que aí o outro problema é que ter esquecido de Deus. Podemos ir para a letra A, né?
ele será mais ou será menos culpado do que aquele que se mata por desespero? Ele é mais culpado, porque tem tempo para refletir sobre o seu suicídio. Aquele que faz instantaneamente, muitas vezes há uma espécie de desorientação que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tem das faltas cometidas. Pois é, né? Sério isso, porque ele vai ser mais culpado do que alguém que entrou repentinamente numa situação de desespero e se suicidou. Mas essa questão aí do juízo e da pena é interessante, né? Porque a gente sabe que quem faz esse juízo é o próprio Espírito, então quem sentencia essa pena também é ele mesmo. E fala assim, ele será mais punido, porque as penas são proporcionadas à consciência que se tem das faltas cometidas. Então ele vai ter uma consciência maior, vai sentenciar uma pena maior e vai cumprir essa pena. Para vocês falarem. Orlando, seu Maurício. Mais alguém? Orlando, seu Maurício. Não, não. Com relação aí a essa B, desculpe, né, que é a primeira depois, então a 952A, aí justamente ele mostra que esse que falece vitimado pelos abusos de paixões que ele sabia que passaria seu fim, é mais culpado. Até porque se ele fosse inconsciente, se ele exagerou na alimentação, mas ele não tinha consciência disso, então ele não seria muito culpado. Ele, quando eu falo assim, ele mesmo não iria se culpar tanto, porque ele fala, não, eu usei muitos desvarios da vida, mas eu não tinha muita consciência disso. Tinha bem pouca consciência, quer dizer, ele não vai ser mais culpado, ele vai ser, inclusive, se fosse inconsciente, ele seria menos culpado do que aquele que tirou a vida, a sua própria vida, né, mesmo, por desespero. Mas, nesse caso, como ele já sabia que, de antemão, os problemas que ele estava fazendo iria causar sua morte, então ele está consciente do seu suicídio. E essa consciência do seu suicídio, e com tempo suficiente para se corrigir, para voltar atrás, né, é o que leva a maior culpabilidade, né? Como o João falou, não que Deus está culpando, né, mas a própria pessoa, né, o próprio espírito, que acaba se culpando mais por isso, por ter tido tempo de sair dessa ideia, tirar essa ideia de lado e voltar atrás, mas ele não fez. É isso. Ok, vamos para a próxima. Vamos para a próxima, então. Vamos. 953. Quem faz essa? Pode ser eu, então. Então, 953. Quando uma pessoa vê diante dela uma morte inevitável e horrível, ela será culpada por abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos por uma morte voluntária? Resposta: é sempre culpado aquele que não aguardar o término fixado por Deus. Aliás, quem poderá garantir que, apesar das aparências, o fim tenha chegado e que ele não passa
não possa receber um socorro inesperado no derradeiro momento. Quer dizer, só a espiritualidade, né, que é responsável pelo trabalho de Deus, para executar a vontade de Deus, essa equipe sabe o momento certo, mas nós não sabemos. Então, se nós não temos certeza de nada, por mais que eu ache que é certeza que eu vou morrer, mas pode ser que eu esteja enganado. Então, por isso, aí ele fala aqui que é sempre culpado por não esperar o término fixado por Deus. Porque ninguém tem esse direito de estabelecer o momento da partida, né? O momento da partida já é determinado pela espiritualidade, por Deus. E a 950, vamos comentar a primeira? Ou posso ir lendo as duas? Acho que já dá para ler mais. Nós admitimos, né? Nós admitimos que em circunstâncias comuns o suicídio seja condenável, mas estamos supondo o caso em que a morte é inevitável e em que a vida seja encurtada por apenas alguns instantes. Aí o Espírito coloca: isso sempre é uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então Kardec ainda tenta explicar, Ela insiste. tenta talvez o que o Espírito já tinha falado, mas ele quis esclarecer para nós, né, que na verdade não era para o Kardec. As perguntas que Kardec fazia não eram para ele, mas na verdade eram para nós. Para ficar mais claro ainda, ele falou, né, encurtada só por um pouquinho de tempo, né? Mas aí a resposta, né, fala que isso sempre uma falta de resignação, de submissão à vontade de Deus, ou à vontade do Criador. Então, o correto é esperar o momento, não é atropelar a continuidade. E a 953b, nesse caso, quais consequências de tal ato? Uma expiação proporcional à gravidade do erro, segundo as circunstâncias, como sempre. Possivelmente o espírito, quando chega no plano espiritual, aí ele percebe sua falha e ele vai pedir talvez uma encarnação para ele refletir sobre, né? Porque nós aprendemos que quando nós chegamos na vida espiritual e nós a coisa lá no mundo espiritual a gente consegue visualizar com mais facilidade a nossa vida aqui na Terra e a vida espiritual, e a gente vai entender em que nós erramos mais. O que nós precisamos acertar, né? Qual é o problema que nós adquirimos para nós e precisamos acertar. Aí ele pode pedir uma aprovação e que ele vai aprender a resolver aquela situação, aprender a respeitar o momento certo, né? É isso. É bastante claro até, eu acho. Acho que não tem muito que a gente questionar, né? Qualquer tipo de morte que esteja para acontecer é certa, mesmo sendo certa, não é correto abreviar. E aqueles que ficam desejando a morte? Oh, meu Deus, por que não me leva logo? É um fraco, né? Alguns até... Então, entra nessa questão da falta de resignação e de submissão à vontade do Criador também, da 953A. A resposta que está aí. Falta de resignação, sim, falta de se subordinar, né? Uma insubordinação aos desígnios, aí como diz aí, né, de Deus, ou os desígnios de Deus conforme foram estabelecidos por si mesmo, talvez antes, né? Que a gente chama de desígnios de Deus, uma programação de experiências reencarnatórias. Eu lembro de um caso que tem num dos livros do André Luiz,
em que dois espíritos estavam no nosso lar, bastante evoluídos, na colônia Nosso Lar, e eles tinham a possibilidade de serem promovidos para um plano superior. E eles fizeram uma revisão de suas vidas, e nessa revisão de suas vidas, eles resolveram fazer essa revisão, e encontraram que havia uma coisa forte neles, que num tempo passado, já parece que bastante longínquo, eles tinham cometido um ato de jogar as pessoas de um lugar muito alto para elas morrerem. Aí eles desistiram da possibilidade de ir para um plano mais elevado, ou não sei se eles, acho que eles não estavam autorizados ainda, eles estavam aventando essa possibilidade, e parece que foi sugerido que eles fizessem primeiro uma revisão, né? E aí eles tomaram a decisão de reencarnar, mais uma vez, para contribuir na aviação, alguma coisa assim, e morrer de um acidente aéreo. Aí agora tá o caso aí, né? Vamos dizer que eles tivessem, deu a pane no avião e tal, e eles tivessem saltado do avião, se dejetado, qualquer coisa assim, e aí o paraquedas de jeito nenhum funcionou, até se perdeu deles o paraquedas, e é certo que está voando para a morte, para cair no chão e se espatifar. E aí ele tem a possibilidade, essa é uma hipótese doida que eu coloquei aqui, ele tem a possibilidade de se matar antes, ou de ficar inconsciente, né, usar alguma coisa que o torne inconsciente e não sinta a queda lá no chão. Se ele fizesse isso, ele ia se arrepender amargamente, porque ia dizer assim, poxa, eu fiz um plano todo de trabalhar nessa aviação e tudo mais, para chegar lá e ter esse acidente, eu senti como é que era o que eu fiz com os outros, e na hora H, eu fugi. Mano, meu computador deu pane, aí entrei pelo aparelho telefônico, e agora a letra está muito miudinha, acho que não vou conseguir ler. Tá bom. A pergunta que o Odilon fez, né? É se a pessoa que às vezes não tirou a sua vida antes, não, mas ficou todo tempo reclamando, né? Reclamando. Eu fico pensando que parece que pode ser até pior, né? Porque aquela pessoa que ele sabia certo que ele ia morrer, no caso aqui. Aí ele tirou a vida um instante só. Ele tirou, ele apenas, ele estava consciente que ia morrer mesmo, tirou logo. Então, o sentimento dele foi mais tranquilo, porque ele não ia se sentir tão culpado. Agora, o outro que passou a vida toda reclamando, maldizendo, reclamando de Deus, xingando Deus e todo mundo pela vida, então esse, quando chegar no plano espiritual, mesmo tendo alcançado até o último dia do planejamento, ele pode, de repente, sofrer, ter ele mesmo sentir muito mais culpado ainda do que o outro que tirou a vida. Então, e uma outra situação, aquele que fica sempre procurando doença. Não é possível, vou no médico, fala, meu médico falou que você não tem nada. Não, mas não é possível, vou no outro, eu tô doente. Tem umas pessoas assim, né? Parece que ele quer estar doente, quer estar enfermo. São outras situações também, né? A pessoa fica. Tem a mania de doença. Mania de doença. A pessoa parece que ela quer, né? Tem um ditado que diz que quem procura é porque quer achar, né? Então ele fica procurando, faz exame aqui e ali, e não acredita no médico quando fala que ele não tem nada. Não é possível, tem sim. Você chega e pergunta para ele, como é que tá, fulano?
E não, a vida está difícil demais, é muito sofrimento o tempo todo, a vida. Aí vai contar todas as mágoas, todas as dores, todo o sofrimento, todas as doenças, né? São as formas, né, que eu acho que de suicídio também. Né? Então, são formas de abreviar a vida física. E tem aquele de nós que às vezes está até bem, né? Aí você chega e fala, "Ih, como é que tá, fulano? Mais ou menos. Mais ou menos. Não posso reclamar, né? Fazer o quê? Vamos levando a vida. Como, como dizer, né? Tá muito ruim, mas a gente tá indo. Essa Algum pessoa comentário? que Fala. essa pessoa que fica pedindo a Deus, tenha piedade de mim, me leve logo, né? Acaba com esse sofrimento. Ela está em rota de fuga, né? Ela não está resignada, ela não se subordina ao que ela precisa passar. Ela acha que ela não põe, não levanta a hipótese de que aquilo seja útil, de que aquilo venha trazer um benefício para ela, né, para o seu espírito, né, ali na evolução do seu espírito, e fica querendo terminar logo com o sofrimento. E aí tem casos que são casos assim muito graves, como um filme que eu já vi, porque outra pessoa estava vendo, eu fiquei junto ali, vi o filme, de um rapaz, de um senhor, jovem senhor, que sofreu um acidente e ficou totalmente tetraplégico. Tetraplégico. Aí parece que era nos Estados Unidos a situação lá. Ele foi auxiliado, mas não reagia, não se animava de jeito nenhum. E ele conseguiu ser levado para a Suíça, se não me engano, para fazer a eutanásia, para ele se matar, pra tomar uma injeção letal e morrer. E ele fez isso no filme. Então, o filme é baseado em alguma coisa que acontece, né? Mesmo que seja raro o acontecimento, mas acontece. Então, esse é um caso bastante grave de suicídio, né? De subordinação, de falta de resignação. Isso aí, essa tua colocação me leva a uma outra situação. Eu já vi alguns filmes desse de eutanásia, e tem alguns filmes que o diretor, o autor da história, do enredo ali, trabalha tão bem que você fica assistindo aquilo, se você não tem um pouquinho de doutrina mesmo, você fala, mas o certo é se matar mesmo, né? Porque eles pintam a coisa de uma forma tal que você fica tão envolvido, né? Que é falar, a pessoa está fazendo o que é certo. É muito perigoso isso, porque esse tipo de coisa leva muitas pessoas a acreditar que esse é o caminho, né? As pessoas pintam uma coisa que é uma atitude, uma ação equivocada, com uma coisa tão bonita, tão romântica, tão cheia de, né, de coisa que as pessoas acham que é esse o caminho mesmo. Então, a responsabilidade dessas pessoas que são autores, né, dessas histórias é grande também, né? Sim, porque tá criando predisposições na pessoa que nem está pensando nisso, mas já está assistindo o filme. E aí, quando sobrevém uma situação na vida dela, ela já tem aquele padrão, né, de fuga. Já está sugerido a ela aquele padrão de fuga. Tem um caso aqui de uma colombiana que ela tinha vários problemas, várias enfermidades, e ela tinha muita vontade de morrer, mas não conseguia. E parece que na Colômbia tem o direito, né,
legalmente para ter o suicídio assistido. Aí ela entrou na justiça e ela conseguiu o direito, né, de ter a morte assistida no hospital. Então ela teve o suicídio dela, né, o eutanásia, pode dizer assim, mas era um suicídio que ela mesma pediu, e ela conseguiu. Foi, acho que 2000 e... Deixa eu ver... 2016, parece por aí. Tem pouco tempo que ela conseguiu. Ela tinha 30 anos e ela conseguiu a batalha judicial e conseguiu o direito de ter a morte assistida no hospital. Nesse caso, é um suicídio do mesmo jeito, não é diferente, apenas ela conseguiu uma morte assistida. Talvez até pior, né? Porque ela queria suicidar, mas não queria sentir as dores do suicídio, né? E ela recebeu a morte assistida, tomou um remédio que ela não sentiu dor nenhuma e morreu. É bem grave. Comentários, Orlando? Tá difícil porque eu não o telefone não tá bem baixinho, Dilon. Você está ouvindo bem baixo? Tá bem baixinho o som. Eu já tentei aumentar o volume, mas não aumenta. Não aumenta. E eu tô no telefone, o meu computador vou ter que levar novamente, se for. Pediu a carga de bateria, pus para carregar, não carregou. Vamos para frente, então, 954? Vamos em frente. 954. Bem curtinho. Eu acho que apesar de estar a letra bem miudinha, dá para me ler. Então, pode ler. Aproveita essa, que essa é boa. Vocês me ouvirem? Ó, 954. Uma imprudência que comprometa a vida sem necessidade seria repreensível? Repreensível? Não. A culpa que não há intenção ou consciência real de fazer o mal. Não há culpa se não há intenção ou consciência real de fazer o mal. É uma perguntinha pequena, uma resposta pequena também, né? Mas aconteceu, ele cometeu uma imprudência, ele não esperava que ia dar errado, deu errado, não é? Deu errado, e aí ele desencarnou. Ele não é culpado, ué. Não é. Ele foi imprudente. Quando a pessoa faz intencionada é uma coisa, né? Agora, quando não há intenção... Pois é, João? Mas eu achei que a resposta está incompleta. A pessoa vai fazer atravessar um rio a nado e dar cãibra no meio da travessia, por exemplo. E aí? Não tinha necessidade dele fazer aquilo, né? Mas ele fez. Não, eu dou conta. E aí, pá, não deu. A estrada... Aí vai depender. Aí vai depender também... 80 por hora. Fala, seu Maurício. Se essa que o Odilon falou, por exemplo, depende, se o rio é um rio até certo ponto estreito, que a condição de passar, pelo treino que ele tem, é bem tranquilo para ele passar. Mas naquele dia, ele deu uma câimbra lá e morreu. Nesse caso não teria culpa, né? Agora, se ele foi passar se ele percebeu, olha, esse rio é um pouco largo, é difícil de eu conseguir, mas eu vou tentar. Aí tem culpa, né? Porque ele já sabia mais ou menos que estava perigoso, ele arriscou. Mas aí no caso da cãibra, né, seu Maurício, é diferente, né? Ele não esperava que ia dar cãibra. Acostumado a nadar, tudo.
Pois é, aí o verdade. senhor Maurício está falando aí do que eu estava dizendo, que parece que a resposta está incompleta. Parece que a pessoa, ela avaliou que tinha um risco e resolveu confiar, não foi uma intenção, como disse aí, não teve uma intenção, né? Só que ela sabia que tinha um risco, né? Tinha um E se risco. foi imprudente, né? É como uma pessoa que foi ali e tomou só um copo de bebida. Ela falou, eu tomei só um copo de bebida, né? Faz um efeito, mas não é efeitinho de nada, não vai dar grande coisa. E sai com o carro e talvez só um estudo mesmo vai constatar que foi aquele copo de bebida que ajudou a acontecer o acidente e Mas matar aí é alguém diferente, ou João. morrer. Aí ele sabe que a bebida mata, né? É prejudicial. Mas ele achou que Mas não, a né? Porque natação não, ele é foi tão acostumado a pouquinho. nadar, né? Fez até um pescador, digamos assim. Acostumado, aquele rio ele atravessa com a maior facilidade. Falou, vou atravessar de novo, se eu preciso. Aí ele vai atravessar e no meio do rio dá uma cãibra. Não sei se enquadra na imprudência aí nesse caso. Justamente que eu estava lembrando disso, João. Como você falou aí, justamente isso. Porque nesse caso do atravessar o rio, ele está acostumado a nadar ali e sabia que estava certo. É. Então não foi prudente, né? Então a questão fala por uma imprudência. Eu não sei se tem uma internet nossa aí, não sei se a minha está cortando. Vou falar um outro exemplo. A estrada permite andar a 80 por hora, mas tá tão livre essa estrada, tá tão vazia, tá tão não sei o que lá, e tão boa e reta, eu vou andar pouco mais. Aí o sujeito está a Aí é uma 120 por hora e imprudência. acontece alguma coisa. Aí é uma imprudência. É um desrespeito Então, à e aí, regra. então tem culpa ou não tem culpa? É um desrespeito à regra que dizia que seguro era 80, né? Então ele tem, sim, claro que ele tem culpa, porque ele tem uma parte de culpa, sim, porque ele sabe que ele está fazendo imprudência. Ele não tinha intenção ou consciência de fazer o mal para outro e nem para si mesmo. Mas é uma imprudência. E por isso que eu disse que parece que a resposta está incompleta. Vamos para frente? Vamos? Vamos para frente. Mas... Quem sabe melhora, esclarece. Quem que é essa? Já 955. Acho que já é a minha vez de novo, não é? Acho que é. As mulheres que em determinados países se queimam voluntariamente sobre o corpo do marido, podem ser consideradas como suicidas e sofrem as consequências disso? Tem país que é a cultura deles, né? Morreu o marido, É? ela tem que se matar. Inclusive, É. Na Índia. tá na lei. Ela tem que morrer junto. Mas aí eu não tinha entendido que era o corpo do marido morto. Não estava entendendo como é que era isso, se queimar sobre o corpo do marido. Elas obedecem a um preconceito e, por vezes, mais à força do que por vontade própria. Elas creem cumprir um dever e essa não é a característica do suicídio. Sua escusa está na falta de formação moral da maioria delas e na sua ignorância. Esses costumes bárbaros e estúpidos sumirão com a civilização. Quer dizer, ela tem uma desculpa, né? Ela tem uma desculpa aí, ela tem uma escusa da culpa, da falha que ela está fazendo, porque ela não tem formação moral para isso, ela não tem essa consciência, ela tem uma ignorância, e ela nem gostaria mesmo de fazer, né? Mas, poxa, todas fazem, vou ter que fazer também. É uma coisa muito louca, né?
muito louca se queimar. É isso que falou, né? Queimam voluntariamente sobre o corpo do marido. Loucura. Está dizendo que elas não vão ter, mas eu não sei se até que ponto, né? Eu acho que algumas delas que compreendem, aquelas que compreendem que isso é um absurdo, isso é um costume, uma cultura absurda, e não teria, não faz muito sentido, cumpre assim mesmo, ela já leva um pouco de culpa junto na consciência. Eu acho que a questão da culpa dela aí vai ser questão, ela mesma vai se sentir pouco culpada, bem pouco, justamente por isso, né? Que ela tem essa escusa, né? Porque a falta de informação, às vezes o costume. Então, se todo mundo fazia aquilo já, então ela não percebia aquela falta. Então, para ela foi, ela não fez um mal, mas um pouco, com certeza, quando ela estiver lúcida, depois desencarnada, lúcida, ela vai perceber que cometeu um deslize, né? Então, ela vai sofrer um pouquinho em si mesma, vai se culpar um pouco por isso, mas vai ter essa amenizante, porque ela não sabia, né? É uma crença, né? Que eles acreditam, né? Tem que morrer junto com o marido. Que coisa. Então, eu procurei aqui no nosso amigo Google, né, na Índia, esse era um costume, né? 1829 esse costume foi banido, né? O ritual. Mas existia um costume indiano que a viúva sacrificava na fogueira do marido morto. Esse costume chama Sati Suti, que uma mulher se atirava ou era colocada viva na pira funerária. O ato representava devoção suprema, pureza e honra familiar. Mas muitas sofriam forte pressão social ou coerção para realizá-lo. Meu senhor. É um costume. Mas já não tem mais lá. Pelo menos lá não tem. Tem coragem para reencarnar numa cultura dessa. Como mulher. É muito. 1829 parou de ter. Então, quando Kardec fez essa pergunta, talvez ainda tinha, né, alguns casos, né, porque baniu a lei, mas 1829 é muito pouco tempo, né, para 1857. Vamos para a próxima? Vamos em frente. 956. Seu Maurício? Eu agora, né? Aquele que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se mata na esperança de ir se juntar a elas, atingem esse objetivo? Resposta: resultado é completamente o oposto do que esperam. Ao invés de ficarem reunidos com as pessoas de sua afeição, acabam se afastando delas por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto feito a ele ao duvidarem de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com desgostos maiores do que os que eles pensavam abreviar, e não terão mais, para lhes recompensar, a satisfação que esperavam. Então, essa resposta a gente já é muito debatido dentro do Espiritismo, né? Que quando alguém suicida para encontrar seres que ele perdeu, seres que ele ama, e, e ele desencarna também para ficar junto, aí a questão
é contrário, né? Porque à medida que a outra pessoa, às vezes, teve um desencarne normal, estava bem, e o outro que fez esse suicídio, ele se apoderou de uns fluidos tão negativos que ele não vai conseguir aproximar da mesma esfera que o outro está. Aí vem a distância. Embora até o outro, porque nós sabemos, mesmo o outro que partiu primeiro, já está livre das dores maiores, está bem, aí ele vem para visitar aquele que suicidou e o suicida não vai nem conseguir ver, como aconteceu com o André Luiz, que ficou um longo tempo, que as pessoas o visitavam e as pessoas queridas, mãe, Clarice e outros mais, o visitavam e ele não conseguia nem enxergar. Aí retoma, então, aqui, ver na questão 934, né? E seguintes, aí o João colocou aqui, então a perda de pessoas queridas não é uma daquelas que nos causam uma dor tanto mais legítima quanto essa perda irreparável e independente de nossa vontade. Essa fonte de dor atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e a lei comum. Mas é uma consolação poder se comunicar com os amigos pelos meios que vocês têm, enquanto esperam que tenham outros mais diretos e mais acessíveis aos sentidos. Passo para vocês a palavra. Eu só acho interessante aí essa questão, né, que eles falam assim, que é um insulto às leis de Deus, né? Eu acho que não é insulto, porque Deus não leva em conta. Ele dá a liberdade de você fazer certo, fazer errado, né? Agora, dá inteligência também para você saber de distinguir o que é certo e o que é errado, né? Então, ele sabe que é errado fazer isso. Vai colher. Agora, para Deus não existe insulto, não existe nada disso. Bom, é o meu pensamento, né? Eu gostei muito da sua lembrança. Até quando eu estava lendo, eu tinha percebendo isso, porque fica parecendo que Deus se sentiu muito machucado, né? Ofendido, né? Com o cara ter insultado, né? Insultado ele, né? Duvidado da sua providência. Agora Deus não pode recompensar essa covardia, né? Esse ato covarde. Se fosse com nós, então, tudo bem, né? Mas se não fizesse mal para nós, sim. Mas para Deus... Verdade. É isso. E aí? Então dá um molinho? Pois é. A questão da perda, claro que são dores, né? São dores, mas são provas, né? Ou pode ser uma expiação, como diz aí. Então está entrando tudo naquela questão lá de não querer se subordinar, de não querer compreender os desígnios divinos, a bondade divina, né? Porque se Deus é aquilo que a gente pensa, quando a gente está lúcido, tranquilo, sereno, tem que ser a mesma coisa quando a gente está numa situação de prova e dificuldade, né? E aí, se eu me rebelo com isso, se eu me revolto, se eu me insubordino, aí eu tô em contradição. Mas Deus é bom, Deus ele só deixa acontecer aquilo que é útil para mim, mas isso não dá, mas isso eu não suporto. Quer dizer, a gente não busca força, não busca recursos em Deus, não busca recursos no mundo invisível, e por isso também não recebe suporte, apoio do mundo visível. Tudo tem a ver com a aceitação, né? Para ter essa consolação, para ter esse proveito desse sofrimento, né?
e realizar aí, como diz no Evangelho, um bem sofrer. Aceitação. A gente tem dificuldade de aceitar. E é causa do sofrimento. E causa das coisas equivocadas que nós fazemos. Muito bem, vamos para a próxima? Dá para fazer mais uma ainda, né? Ou não? Acho que dá. Ainda 9 minutos. Opa, essa é longa, hein? Dá para fazer a pergunta, de repente o comentário de Allan Kardec fica para a próxima? Como é que a gente faz? Eu acho que sim. Tem quatro quadros. Leio eu? Acho que sim, né? Em geral, quais as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Consequências do suicídio sobre o estado do espírito. As consequências do suicídio são muito diversas. Não há punições determinadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Contudo, há uma consequência da qual o suicida não pode escapar. É o desapontamento. De resto, o destino não é o mesmo para todos. Ele depende das circunstâncias. Alguns espiam suas faltas imediatamente e outros espiam numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso eles interromperam. Aí lascou, né? Se já interrompeu porque já achava que não dava para suportar, por suicídio, agora vai ter uma pior? Isso não quer dizer que a possibilidade de ele se suicidar novamente é altíssima? Mesmo porque a gente sabe que existe uma tendência à repetição, aos círculos viciosos de autossabotagem ou de realização dos mesmos erros. Complicado, né? Mas disse que sobre as consequências do suicídio para o estado de espírito são muito variadas, né? São muito diversas. Alguns vão espiar rápido, vão tirar o resultado rápido e outros não vão nem tirar esse resultado, vão ter que superar isso numa próxima existência, que vai ser russa. Complicado, né? Alguém quer falar mais? Então, as consequências depende de cada um, depende da intenção, né, do que levou ele a isso, de ele estar mais ou menos consciente ou não, quer dizer, tem muitas variáveis aí, né? Não dá para jogar tudo na mesma consequência. Aliás, como tudo, né? Daí a dificuldade que teria de se julgar, né? A recomendação do Cristo lá de não julgar, porque ninguém tem condição de julgar. Ninguém sabe o que passa dentro da cabeça, dentro das emoções e do sentimento do outro. E ele fala aí do desapontamento, né? É inevitável, né? O desapontamento. Todos ficam desapontados. Todos esperavam uma situação diferente daquela que encontram. Vou me matar, né? E vou ter esse resultado. Imagina, mas com certeza não vai ser aquele resultado que espera. Desapontamento é comum a todos os suicidas. E depois vai ser responsabilizado por aquilo, né? De alguma maneira vai ter que responder pelo ato. É isso. E o pior ainda, parece-me que é que quando ele é suicida,
Aí, quando ele acorda no plano espiritual, algum lugar que ele acorda, ele vai perceber que ele falhou, né? Tentei me matar e acabei não me matando. Eu não me matando, porque eu estou vivo, né? Começa a perceber. Ele pensa, não, ele fica, às vezes, sabendo que conseguiu matar o corpo, mas ele sabe que ele continua o mesmo, com os mesmos problemas, né? Então, você está se matando para aliviar de certos problemas, aí ele percebe que ele não conseguiu se matar, porque o espírito não morre, e os problemas continuam os mesmos, ou piorados, né? Os mesmos, de uma forma piorada ainda. Aí acho que a consequência pior pro suicídio é essa, né? É, muito bem. Mais algum comentário? Vamos para o encerramento. Já faltam 4 minutos. Orlando? Eu acho que é bom nós deixar para a semana que vem, né? Então, Que aí nós damos uma recapitulada de novo. Isso, combinado. O comentário vem fazer esse resumo, essa retomada. O comentário que tem ali, que é um comentáriozinho bem longo, de uma página inteira. Então, eu vou aí pedir vai pro dar Dilon fazer a prece para nós, viu, Dilon? Tá bom. Gratidão. Gratidão pela presença de todos, fisicamente, espiritualmente. Gratidão àqueles que vieram nos auxiliar, nos intuir para que a gente tenha maior clareza nesse estudo, nessas definições. Gratidão àqueles que também vieram aprender juntamente conosco. Que esses estudos cada dia mais nos levem à reflexão, a influenciar e ser influenciados no bom tom, né? Para que a gente possa cumprir com os nossos compromissos reencarnatórios. Essa última questão fala no desapontamento, e pelo que a gente estuda nas obras, não só de Allan Kardec, mas em outras, tem todo um planejamento reencarnatório que leva às vezes centenas de anos, né, para que se faça uma preparação para reencarnar, e chega aqui e às vezes desiste, né, ou toma outro rumo. Então que nós todos possamos nos empenhar para cumprir com esses compromissos, evitando assim o desapontamento, como diz na resposta da questão, né? Que Jesus nos abençoe a todos, e que nós tenhamos o amor dentro de nós, a compreensão, o acolhimento a esses irmãos que resolvem dar cabo à vida, porque sabemos que entendemos, pelo menos, né, que o sofrimento deve ser grande, o desespero que leva uma pessoa a um ato tão extremo, né, que é tirar a própria vida. Que Deus possa nos amparar a todos, que a sua paz permaneça entre nós, que assim seja. Que assim e seja. seja.